Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Com vocês mais uma vez o professor Douglas Canário, o passarinho mais famoso do Brasil. Passarinho, o que você vai falar comigo neste vídeo? Neste vídeo eu quero dar continuidade com vocês no tópico chamado de poderes. Nós já começamos a falar sobre poderes, falamos sobre poder discricionário, falamos sobre poder vinculado. Lembra? Um tem margem de escolha, o outro não tem. Que legal. Falamos com vocês também sobre poder hierárquico, aquele que o órgão escalona, manda, ou seja, o de cima manda no que está abaixo. Lembra disso? Que legal. Logo eu tenho subordinação. Mas para que eu tenha isso tudo, eu tenho que ter uma ideia de vinculação, tem que estar ligado ao mesmo órgão, beleza? Eu trouxe a ideia que se descumprir uma ordem, chega no poder disciplinar, automaticamente chega numa penalidade. E essa penalidade acontece com todo mundo? Não. Só acontece com quem tem vínculo com o Estado. E quem tem vínculo, um é o servidor público, através do processo administrativo disciplinar. E o outro, Canário, os particulares, todos? Não. Exemplo, o concessionário. Mas quem? O permissionário? O aluno de colégio público? Canário, e o presidiário? Show? Pacifiquei isso no seu coração. E eu volto com vocês mais um pouquinho sobre poderes, parte 2. Poder regulamentar. Surge o famoso poder regulamentar. Eu vou te dar vários exemplos desse poder. Vou ler as definições e vou dar o exemplo. Marcelo Alexandre e Vicente Paulo defendem que o poder executivo é conferido prerrogativa de editar atos normativos gerais e abstratos, os quais são definidos pela doutrina como. Aí eu tenho decreto regulamentar de execução, decreto ou regulamento de execução, eu vou ter decreto autônomo, Canário, que lindo, e eu ainda vou ter o decreto de autorizado. Ou seja, decreto, o regulamento no caso, autorizado. Vamos lá. Respira comigo. Antes de eu ler as definições, eu quero bater contigo. Esse famoso poder regulamentar, vamos lá com muita calma. Se eu falo que o nome é poder regulamentar, vamos de lá, esse poder regulamentar, ele legisla? Tu está pensando, para assim, ó, a grosso modo, primeiro, fala, se ele é o poder regulamentar, ele não legisla, Canário, ele regulamenta, Canário. Existe também o famoso poder normativo. Poder normativo, ele legisla, não, Canário, ele normatiza. Primeiro momento. Dá exemplo aí vem a lei geral, gente, a lei foi feita para que todos obedecessem. E eu tenho as normas gerais de lei, padrão. Só que, nem quem faz a lei, gente, você lembra que tem os nomes maneiros, tipo Tiririca, Bebeto, Romário, caras que estudaram a vida inteira só para isso, entende? Não tenho nada contra as pessoas. Eu só estou dizendo que, de repente, pode ser que ele faça uma lei que deixe buracos, deixe lacunas, ou seja, seja tão explicativa quanto deveria ser. Sim. Então, no momento que esses caras fazem essas leis, eles são fruto do poder legislativo, eles foram feitos para fazer aquilo ali. Vêm os buracos da lei. E esses buracos podem ser preenchidos pelo poder executivo, quando ele precisa administrar e gerir. Então, naquele momento, ele pode regulamentar, ele pode, ou seja, normatizar algumas explicações. Dá exemplo, Canário, eu vou te dar um exemplo num negócio chamado de regimento interno. O que faz o regimento interno, Canário, de um determinado órgão? Ele vai dizer como vai ser todo o funcionamento interno daquele órgão. Ele vai dizer, por exemplo, qual vai ser o seu horário de funcionamento. Ué, Canário, como assim horário de funcionamento? O servidor, como via de regra, trabalha 40 horas semanais. Padrão até aqui, normal. Só que cada um tem um funcionamento. Dá um exemplo, a polícia civil tem um horário de funcionamento. O Canário, o TJ tem outro horário de funcionamento. Como assim? O TJ vai abrir um pouco mais tarde, por exemplo, vai fechar um pouco mais cedo. Então, ele vai funcionar no horário de expediente. Enquanto a Polícia Civil, ele não vai parar. Por que ele não vai parar? O cara tinha que ser roubado só até às 18 horas. Depois das 19, ele não pode mais ser roubado. Não tem lógica. Então, é por isso que cada um tem um horário de funcionamento. Mas a lei diz que o cara tem que ter o quê, Canário? 40 horas semanais. É a regra. Canário, mas eu sei que pode chegar até 60, acumulando cargo de educação. Também sei, não vou entrar nisso. Aqui pra gente, a lei, como via de regra, diz 40. Mas como vai ser esse funcionamento? Eu não sei. Esse aqui, por exemplo, pode trabalhar 24 horas e folgar 72. Por quê? Porque eu preciso daquela delegacia trabalhando. Esse aqui vai trabalhar no horário de expediente. Ou seja, cada um terá o seu horário de funcionamento. Onde eu quero chegar? Eu quero que você raciocine junto comigo. Eu não posso colocar de mais para um, de menos para outro. Ou seja, Canário, então cada um tem o seu horário. Mas a lei diz para a gente só 40. Ela não diz para a gente que um é assim e o outro é assado. Ele só diz um valor total. Então, vem as normas internas e normatizam. Essa é a ideia de um poder regulamentar, poder normativo. Por enquanto, eu trabalhei os dois juntos. Agora a gente começa a falar a diferença. A diferença é que isso aqui, Canário, ele vai ser feito pelo chefe do poder executivo. E esse aqui pode ser feito pelos demais poderes. Como assim, Canário?
próprio Poder Judiciário pode fazer o seu regimento interno, porque é um poder normativo. Agora, o Executivo, ele faz um decreto, através do seu chefe do Poder Executivo. Quando ele faz aquele decreto, eu trabalho a ideia do famoso poder regulamentar. Mesmo uma lógica de raciocínio, a norma vai especificar melhor a lei, e o decreto da mesma forma. Então, eu tenho o ato de complementação da lei, que não pode ir de encontro à lei. Não, eles têm que ir ao encontro da lei. Ou seja, eles têm que caminhar juntinhos, felizes e contentes. Porque se for de encontro, aquele ato não tem validade. O que vai ter validade é a lei. Até aqui você está comigo? Porque foi quem realmente fez, foi criado para fazer lei, foi o poder legislativo. Seu coração está batendo? Fala assim, Canário, o direito ele é emocionante. Eu sei disso. Então vamos voltar para a lei. Vamos voltar para a norma. Vou, show. Aí ele diz para a gente aqui, ó. Marcelo, Alexandrino e Vicente de Paula defendem que ao poder o quê? Executivo é conferida a prerrogativa de editar atos normativos gerais e abstratos, os quais serão definidos pela doutrina como... Perdoe-me, gente, eu sei que o barulho é horrível. Eu sei que o barulho no fone é chato demais. Então me perdoe, engasguei. Naquele momento, Canário, ele pega o ato normativo e edita aquele ato. Quando ele edita aquele ato normativo, significa, Canário, que ele está pegando a lei que já existe. Mais um pouquinho. Decreto ou regulamento de execução, que costumam ser definidos como regras jurídicas gerais, abstratas e impessoais, editadas em função de uma lei. Que bonito. Concernentes à atuação da administração, possibilitando a fiel execução da lei e que a que se referem, ou seja, compreendendo a fiel execução. Canário, então, quando ele possibilita essa fiel execução, é o que, Canário? Executar a lei mesmo, agir de acordo com aquilo que está escrito. A que se referem, os decretos de execução são atos normativos ditos secundários, pois precisam de lei. Ou seja, precisam de uma lei que já exista. Ele precisa de uma lei que é um ato que? Primário. Então, quem vem primeiro é a lei. Ele só vai executar, ou seja, ele só vai especificar. Ato primário. Os regularmente, desta forma, situam-se hierarquicamente abaixo das leis, a qual não podem contrariar, não podem contrariar sob pena de serem declarados ilegais. Se contrariar a lei, se for de encontro à lei, automaticamente esse decreto, regulamento de execução, ou seja, será ilegal. Coração bateu? Firme e forte? Maneiro. Vamos mais um pouquinho. Eu vou ler tópico por tópico hoje contigo. Então vamos lá, que esse pedacinho aqui também é tranquilo, não é nada demais. Próximos são os decretos autônomos. Está previsto no artigo 84 da Constituição Federal. Na visão dos autores, através de Carlos Mário da Silva Veloso, alguns sistemas constitucionais conferem ao Poder Executivo a prerrogativa de editar regulamentos como atos primários, diretamente derivados da Constituição. Como assim, Canário? Atos primários. O decreto, então, esse decreto, eu trabalho a ideia de um ato primário. Ué, Canário, mas o outro era secundário. Calma, vou especificar mais um pouquinho. Calma, que tem umas restrições. Esses atos seriam classificados como regulamentos autônomos e se dividiriam em externos, que contêm norma dirigida aos cidadãos, e internos, que dizem, quando ele diz para a gente, Canário, externos é que ele vai ter efeito para toda a sociedade, e interno, que diz respeito à organização e competência e funcionamento da administração pública. Ou seja, se ele tem funcionamento administrativo, ele passa a ser o quê? Interno. Ainda, outro expoente citado pelos autores, Eli Lopes Meireles, defende que o decreto autônomo serve para suprir as lacunas da lei, até que o legislador regule que este não invada a matéria reservada à lei. Preste atenção. Então, o primeiro momento eu trouxe para vocês ele explicar uma lei. O segundo momento, que é a explicação genérica, que foi a primeira que eu te dei, o decreto autônomo ele vai existir quando não existe a lei. Tem lacuna, ele vai lá e faz. Mas ele não pode ir de encontro à lei, jamais. Então ele vai explicar aquela lacuna, show de bola. Até, preste atenção, que o legislador regule o que não e que não invada a matéria reservada à lei. Ou seja, que este não invada a matéria reservada à lei. Quando o legislador trabalhar, automaticamente aquilo ele não vai ter mais validade. Show? Então é até o legislador realizar aquela lei. Enquanto não realizar, eu vou ter aquela eficácia daquele decreto. Mais um pouquinho. Regulamento autorizado. É aquele que complementa as disposições da lei. Mesmo raciocínio.
complementar disposições da lei, razão de expressa determinação nela contida, para que o Poder Executivo assim o faça. O próprio Poder Judiciário tem admitido e autorizado regulamento, quando a lei, estabelecendo as condições, os limites e os contornos da matéria a ser regulamentada, deixa ao Executivo a fixação de normas técnicas, ou seja, a própria lei deixa que o Executivo vai dizer como vai ser o funcionamento, como regras relativas a registro de operações no mercado de capitais, estabelecimento de modelos de notas fiscais e outros documentos de elaboração da lista, como medicamentos sujeitos à retenção de receita e o modelo de receituário especial. Aqueles atos, galera, são atos que o próprio Poder Executivo, a própria lei, já diz que quem vai fazer isso, quem vai regular sobre isso, vai ser o Poder Executivo. Então, se a própria lei falar que o Poder Executivo vai fazer, eu trabalho a ideia de um regulamento autorizado. Ou seja, porque o Poder Executivo que vai autorizar, vai especificar. Todos vivos, felizes ainda e contentes. Que maneiro. Então, o que eu tenho que gravar, canário? Desse poder, desse famoso poder normativo, famoso poder regulamentar. Canário, primeiro raciocínio, um e o outro, os dois, eles vão de encontro à lei? Não, não pode. Não pode o quê, canário? Contrariar a lei. Não pode contrariar a lei. Todos dois não podem contrariar a lei. Show de bola. Vamos lá, mais um pouquinho. Segundo raciocínio, o poder normativo é feito pelos todos os poderes. O poder regulamentar é feito pelo poder executivo. Está comigo por enquanto? Show. Então, todos dois vão trazer uma norma, uma ideia de explicar que não pode ser contrariar a lei. É claro que aqui dentro do regulamento ele vai preencher as lacunas. Beleza? E aqui ele vai ter as especificações. Ah, mas eu posso trabalhar que um está junto com o outro. Sim, pode trabalhar que um está junto com o outro, não tem problema nenhum. Se a banca quiser falar, ela pode falar. Ela pode pegar e falar com o normativo de forma geral e falar que ali dentro eu tenho o regulamentar. Perfeito, sem estresse nenhum. Perfeito. Batista aqui contigo, começamos a entrar no melhor poder para trabalhar. Caraca, o poder de polícia, canário, ele mesmo, o famoso PP, poder de polícia. E diz, segundo ele Lopes Meireles, o poder de polícia é a faculdade que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade do próprio Estado. Vamos lá, segundo Eli, olha o que diz o Eli pra gente, canário. O poder de polícia é a faculdade que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens. Como assim condicionar e restringir? O Estado pode tocar num bem seu? Pode ou não pode? Pode. Você estava andando com o seu veículo irregular, determinada operação policial, o policial foi lá e falou assim, me dá o seu carro. Por quê? Eu preciso perseguir o indivíduo. Se você precisa perseguir, não tem para onde correr. Ele vai pegar aquele carro. Mas eu não concordo. O que ele diz para você? Isso. Dane-se. Se ele diz dane-se, qual o princípio? Supremacia do interesse público. Que maneiro. Legal. Vamos lá mais um bocadinho. Aí ele diz, o uso e o gozo dos bens, atividades, direitos individuais, em benefício da coletividade e do próprio Estado. Então ele pode tocar. Já já vou trabalhar as espécies do poder de polícia. Mas por enquanto, só estou lendo com você e a gente vai bater as espécies já já. Ainda segundo o autor, ou seja, é um mecanismo de frenagem que dispõe a administração pública para conter os abusos do direito individual. A polícia administrativa incide sobre bens, direitos e atividades, ao passo que as outras, ou seja, a judiciária, e da manutenção da ordem pública. Atuam sobre as pessoas individualmente ou indiscriminadamente. Beleza. Canário, tem mais definição? Tem. Daqui a pouco a gente vai montar um mapinha todo e volto a ler a definição contigo. Aí diz o Marcelo assim, ó, Marcelo Alexandre de Vicente de Paula. Diz que a administração exerce o poder de polícia sobre todas as atividades que possam, direta ou indiretamente, afetar os interesses da coletividade. O poder de polícia é exercido por todas as esferas da federação, sendo, em princípio, da competência da pessoa política, que recebeu da Constituição a atribuição de regular aquela matéria cujo adequado exercício deve ser pela mesma pessoa fiscalizado. Mais uma definiçãozinha, cara, tem muita definição de poder de polícia, muita. Ele lá, primeiro, ele diz que o princípio tem competência para policiar a entidade que dispõe o poder regulamentar na matéria. Assim sendo, os assuntos de interesse nacional ficam sujeitos à regulamentação e policiamento da União.
As matérias de interesse regional sujeitam-se às normas de polícia estadual e os assuntos de interesse local subordinam-se aos regulamentos edilícios e ao policiamento administrativo municipal. Nos dizeres de Marcelo Alexandre Vicente de Paulo, a doutrina tem dividido os meios de atuação da polícia administrativa em dois grupos: poder de polícia originário e poder de polícia delegado. Ih, meu Deus, vem uma coisa difícil. Vem não. Vamos lá, que eu vou bater isso aqui contigo numa facilidade bem tranquila. Vamos lá. Poder de polícia. Sempre tem um que manda. Canário, se o poder discricionário, poder disciplinar, ele disciplina, o poder regulamentar regulamenta, o poder normativo normatiza, o poder de polícia policia, não policia nada, beleza? Presta atenção. Esse poder de polícia, gente, primeiro bizu que eu quero que você saiba, o poder de polícia, fica ligado. Para que ele foi feito, Canário? Ele foi feito para limitar / restringir / condicionar. Limitar, restringir e condicionar o direito de quem? Dos particulares. Do particular. Limitar, restringir ou condicionar o direito particular. Só que, este poder de polícia, ele tem duas espécies. Uma espécie é o poder de polícia administrativo e o poder de polícia judiciário, ou de limitação estatal. Beleza? Preste atenção, esse poder de polícia administrativo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial, muito carinhoso aí, para que vocês se matriculem na isolada do professor do canarinho mais famoso do Brasil, é isso mesmo, professor Douglas Canário, tem uma isolada aqui na Lá Concursos de Direito Administrativo, você conhece a qualidade aí e a dimensão aí, a profundidade das aulas e a didática do professor Douglas Canário. Essa isolada, com as videoaulas que estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo, custa apenas R$30. É isso mesmo, com prazo de acesso durante 30 dias, que você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Então o convite está feito aí. Venha fazer a isolada Direito Administrativo com o professor Douglas Canário aqui na Lá Concurso. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.